Dia 30 de junho, Isaías 5. Cântico sobre o vinhedo do Senhor. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e, junto às rochas, fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinho só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. A culpa e o julgamento de Judá. Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira e harpa, tamborim e flauta. Mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Por isso o meu povo irá para o exílio num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome e a multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade com a boca bem aberta. Os mais importantes e os mais simples e toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida e o povo será rebaixado. Até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia, os cordeiros encontrarão bons pastos, as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem: anda logo, toma uma providência. Queremos ver o que és capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para dar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acende contra seu povo, por isso ele levantou sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Ele enviará um sinal a nações distantes, assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo, não se cansarão nem tropeçarão, ninguém descansará nem dormirá.
Nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas, as rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão como leões, como os leões mais fortes. Rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia, rugirão sobre suas vítimas como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Isaías 6. A purificação e o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou. Envia-me. Ele disse: Vai e diga a este povo. Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Isaías 7. Mensagem para Acás. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: A Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: Pegue seu filho Sear-Jasub e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: Atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor, o soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos, será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. O sinal de Emanuel. Depois, o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás:
Peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: Não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: Ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos 2 reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria. E eles o cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos que hoje valem 1000 peças de prata se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Isaías 8. A futura invasão assíria. Então o Senhor me disse: Faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher-Shalal-Hash-Baz. Pedi ao sacerdote Urias e Zacarias, filho de Zeberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida, e deu à luz um filho. E o Senhor disse: Dê-lhe o nome Maher-Shalal-Hash-Baz. Pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: Meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro. Ó Emanuel, reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Devolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Chamado para confiar no Senhor. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele minha esperança.
Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam o espírito dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, e para onde voltarem os olhos, só verão problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas.